Vamos lá. TCC, bom dia primeiramente, professora. Peço desculpa pela demora, bacharel em biomedicina, trabalho de graduação. Meu TCC será com ênfase em microbiologia em alimentos, com ênfase no controle e desenvolvimento microbiano. Introdução. Entre os avanços mais significativos da última década do século XX, tem-se uma nova versão em relação aos alimentos, que hoje inclui aspectos que vão desde a fazenda, onde são produzidos os leites, os grãos, os demais vegetais, até a chegar à mesa do consumidor, tendo como ênfase o foco do controle dos perigos potenciais da contaminação dos alimentos, que apresentam maior risco à saúde pública. A preocupação com a qualidade dos alimentos envolve não só o risco de veiculação de enfermidade para o consumidor, mas também perdas econômicas para a indústria alimentícia devido às principais alterações ocorridas nos alimentos. Diante das grandes problemas causados por infecção da origem alimentar, principalmente origem de contaminação microbiana durante a manipulação dos alimentos, o objetivo desse trabalho é descrever o que a ação microbiana em alimentos, as formas de prevenção e tratamento e a importância da análise de alimentos. Como eu fiz só uma leitura, agora eu vou dar uma explicação um pouquinho mais clara disso. Quando a gente fala de microbiota, dos alimentos microbianos, a gente quer relatar do seguinte, por exemplo, o cuidado que tem que existir desde, por exemplo, como a gente sabe que na fazenda, hoje o uso de agrotóxico nos alimentos, eles são muito derivados, e a forma como as pessoas vão pegar aquele alimento, se vão lavar ou não, o cuidado aonde vai ser armazenado, porque tem alimentos que a gente pode deixar em local fresco, tem alimentos que a gente já tem que deixar em um local um pouco mais claro para pegar um pouco mais de luz. Então, esses cuidados, esses domínios, essas técnicas, elas precisam existir para que não venham ter bactérias, para que não venham causar problemas futuros nos alimentos e assim automaticamente esses alimentos serem descartados. Vamos para o próximo. Metodologia. Trata-se de uma revisão literária. Esse método proporciona a síntese de conhecimento, a incorporação da aplicidade de resultados de estudos. Segundo, revisão da literatura. A revisão da literatura é considerada como uma das melhores formas de iniciar os estudos artigos, procurando semelhantes diferenças sobre determinado assunto. Nos resultados obtidos após a análise, observou a diferente temperatura por tipo de coação do grupo de alimentos. Como a gente pode ver, pessoal, igual eu falei anteriormente, aonde você coloca o alimento, ele é fundamental saber em que temperatura está o local, aonde ele vai ser armazenado. Isso é fundamental para que venha ter uma proteção, ter menos desenvolvimento microbiano, ter menos bactéria nesse alimento, a forma do cuidado. E aqui eu trouxe um gráfico de muita importância. Eu estou pelo Zoom aqui, eu não sei se vai estar dando da senhora ver, professora, o mouse passando por essa amarelazinha aqui, ó, coação úmida, fervura em ebulição, 96,4%. Coação seca com gordura frígida, 95,5%. Coação seca por convenção, 97,3%. Coação mista em fogo lento, 96,7%. Coação seca por fritura. Aqui a gente pode ver que, por exemplo, coação seca por convenção quer dizer que aquela coação natural está em 97,3%, ou seja, é mais adequada. Tá? No gráfico 2 é mostrado o método obtido, os resultados obtidos da temperatura de acordo com cada tipo de coação. Como pode ser visto de acordo com as pesquisas, esse método de coação utilizado atingir a temperatura acima de 90%, o que, segundo Medeiros, aumenta as chances de obter alimento seguro para o consumo, pois esses valores de temperatura são eficientes para destruir as células do micro-organismo patogênico como Escherichia coli, Salmonella para Staphylococcus aureus, e o método que atingiu maior temperatura foi a coação por ser por convenção, na qual se enquadrou o leite como visto na imagem. Então, o que que a gente pode perceber, pessoal? Igual eu falei no slide anterior, o método por coação seca, por convenção, ele foi o melhor e foi o mais indicado, justamente pelo fato dele conseguir matar mais micro-organismos. Vamos para o segundo. Foi observado durante esse trabalho que, havendo uma preocupação maior em relação às pesquisas para solucionar os problemas relacionados ao controle de qualidade de alimentos através das publicações científicas, ao passo que os depósitos de patentes não estão sendo incentivados nos últimos anos relacionados a esse tema. Com isso, torna-se evidente a necessidade de haver maiores investimentos científicos para o desenvolvimento de produtos e técnicas que minimizem a contaminação de alimentos e incentivo para novas patentes.
Aqui é uma realidade que hoje basicamente acontece em todo mundo, tá, pessoal? Por exemplo, os estudos para reverter essa situação de microbiano em alimentos, de micróbios e micro-organismos em alimentos, eles são muito escassos, são muito pouco. As técnicas, os estudos de análise delas são muito pouco. Então, as pessoas elas vão desenvolvendo aquilo que tem ali, aos poucos vão colocando, mas é a prática mesmo em si. Conclusão: o desenvolvimento do presente estudo possibilita a análise das principais questões envolvidas a respeito do microbiologia dos alimentos, desde a característica tecnológica de processos, os principais micro-organismos responsáveis por contaminação, bem como os aspectos gerais específicos, onde foi possível compreender as medidas seguras não constatadas pelo mundo. Foi observado durante esse trabalho que tenha havido uma preocupação maior em relação às pesquisas para solucionar os problemas relacionados ao controle de qualidade alimentar através de publicações de artigos científicos, como se torna evidente a necessidade de haver maiores investimentos científicos para o desenvolvimento de produção e técnicas que minimizem a contaminação dos alimentos. Por fim, é possível afirmar que o principal meio de contaminação das doenças de origem alimentar está na cadeia alimentar, a presença de micro-organismos em animais humanos ou até mesmo no meio ambiente, aliada à falha no processo de produção e principalmente da manipulação ocasionando as perdas de milhões para as indústrias, particularmente os bovinos e aves, e seu derivado tendo reflexo econômico tanto para o mercado interno quanto para a exportação. Aqui a gente pode ver o seguinte, pessoal, que tem-se a preocupação do meio acadêmico em realizar estudos científicos para que venham desenvolver umas técnicas melhores, mais aprofundadas, para evitar ter menos risco desses micro-organismos invadirem os alimentos, tudo. Mas nós podemos ver também que no estudo foi constatado que os maiores riscos acontecem por descuidado humano, que hoje o ser humano em si ele acaba sendo muito descuidado, então a gente precisa ter cuidado. Não é só porque o alimento ele veio do mercado, da indústria, a gente tem que ter os principais cuidados. Quais são esses principais cuidados? Lavar bem o alimento, higienizar bem esse alimento antes de consumir esse alimento. São coisas básicas, mas que muitos seres humanos acabam esquecendo de fazer no seu dia a dia em casa devido à correria, e principalmente crianças acabam tendo infecção. E hoje esse número está elevado justamente por causa desses pequenos cuidados que acabam não tendo. Essa era a minha apresentação, professor. Muito obrigado por todo o tempo de espera. Desejar algo maior para a sua vida não significa que você está insatisfeito com o que tem. É a frase que eu encerro e muito obrigado.